na manhã deste domingo. A você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha pela Rede Catedral de Comunicação, a TV Horizonte, a Rádio América. Nós queremos saudar cada um neste dia em que o Senhor nos convida a nos reunir ao redor da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, e para nos nutrir com o seu alimento, que Ele próprio, e nos fazer homens e mulheres peregrinos de esperança. Eu começo a homilia de hoje com aquele anúncio que Jesus pediu que fosse feito nos lugares onde os 72 foram enviados. O reino de Deus está próximo de vós. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que nós cristãos ainda não entendemos bem que a nossa missão não é anunciar a distância de Deus, mas a proximidade de Deus. Eu tenho a impressão que alguns cristãos não entenderam que eles são portadores da presença de Deus, ou como diz o apóstolo Paulo, trago as marcas de Cristo em minha vida, de modo que as pessoas que convivem conosco possam sentir muito próximo este amor de Deus, amor tão belo, a ponto de o autor da primeira leitura falar de uma mãe que amamenta, que coloca no colo. Veja que imagem terna, que imagem carregada de sentido. Vou repetir o que o profeta Isaías disse na primeira leitura. Diz assim: como a mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sob os joelhos. Uma imagem que toca o profundo do coração. Uma imagem que fala para uma sociedade que cada vez mais sente necessidade de colo, porque nós vivemos uma orfandade, uma sociedade onde a técnica é levada ao extremo, mas onde a humanidade é esquecida, porque a gente já não se abraça, a gente já não consegue olhar nos olhos, tudo é tempo, agenda, tudo é muito rápido. Todos precisamos redescobrir um Deus que não está distante, um Deus que está próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, o reino de Deus está próximo de vós. É este o anúncio que Jesus pediu que fosse feito. Não, Deus está com a mão para derrubar e destruir a humanidade. Desculpe-me, mas eu tenho uma dificuldade e dói meu ouvido escutar pregadores que anunciam o Deus das desgraças, o Deus inimigo do ser humano. Eu vou repetir a mesma coisa que o Papa São João 23 disse no início da abertura do concílio, aliás, no discurso de abertura do Concílio Vaticano II. Tenho muita preocupação com aqueles que anunciam as desgraças, os profetas das desventuras, dizendo que nós vivemos um tempo onde as coisas só pioram, como se no passado não houvesse também dificuldades. Nós somos convidados a anunciar a esperança. É por isso que o Papa Francisco nos deixou esse jubileu da esperança, para que nós sejamos peregrinos de esperança, portadores dessa esperança, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa notícia para este mundo, uma boa notícia que traz sentido de vida, uma boa notícia que planifica o ser humano, uma boa notícia que nos faz compreender o porquê fomos criados e qual é a meta para onde nós estamos caminhando. O reino de Deus, meus irmãos, está próximo de vós. A missão da igreja é fazer com que esse anúncio ressoe, e isso está muito claro no Evangelho. Olha que coisa bela, Jesus está indo para Jerusalém, é a grande sessão, a grande viagem que tem no Evangelho de Lucas, que começa no capítulo 9, versículo 51, é o mais próprio do Evangelho de Lucas, e vai terminar no capítulo 19, quando ele entra em Jerusalém. E antes de chegar às pessoas, olha que beleza, Jesus
escolheu 72 discípulos para que preparassem o caminho para Ele. E aqui me chama muita atenção isso. Jesus quer que nós preparemos o caminho dEle. Nós, através da nossa maneira de agir, do nosso falar, nós podemos abrir caminho para que no coração das pessoas Jesus chegue. Olha só o que o texto diz, eu vou repetir isso. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou 2 a 2. Muito belo o 2 a 2 para dizer, a missão não é sozinho, a missão é em comunidade. É muito bom sentir que eu tenho uma outra pessoa, e também a outra pessoa é uma testemunha, como na Bíblia diz, 2 pessoas podem testemunhar a beleza de ser igreja, de sermos irmãos, 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, o lugar onde Ele próprio devia ir. Portanto, os missionários não tomam o lugar de Jesus, mas os missionários predispõem o caminho para que Jesus chegue. E eu vou fazer uma pergunta: nós estamos preparando o caminho do Senhor na vida das outras pessoas que nós encontramos? Será que as pessoas esperam, encontrando conosco, esperam o Senhor que vem depois de nós? Ou será que nós somos muro que até atrapalha a vinda do Senhor, ao invés de ser caminho aberto? Pense nisso. A missão do cristão é preparar caminhos para que o Senhor chegue ao coração deste mundo. É essa a nossa missão. Uma missão que é grande, é tão grande que Jesus escolheu 72. Sabe que esse número na Bíblia é simbólico. 72 é o número das nações que os judeus conheciam na época. Então a missão é do tamanho do mundo. Mas também um Deus que tem um coração de mãe, tem um coração do tamanho do mundo, por isso que Ele quer abraçar todo mundo, né? Ele quer que a igreja, que tem uma vocação universal, por isso ela é chamada de católica, católos, quer dizer, para o mundo inteiro, não preso aos nossos grupetos, não preso às nossas seguranças, mas ir ao encontro, e também esperar que a graça de Deus haja. Porque o texto diz, olha, não leve muitas coisas, não façam muitos planos, acolham e sejam acolhidos, as outras pessoas vão abrir o coração para vocês. Olha que Jesus aqui está injetando ânimo, porque logo antes desse texto, houve 2 decepções grandes no caminho. Uma é que quando ele entrou, 2 discípulos entraram numa aldeia de samaritanos, os samaritanos não acolheram bem, tanto que os 2 discípulos pediram olha, vamos pedir fogo do céu para cair na cabeça desse povo que não quer nos acolher. Jesus, vamos continuar andando. Depois 3 pessoas aproximaram de Jesus dizendo, eu quero te seguir, só que depois que Jesus falou algumas coisas, as pessoas não seguiram, então foram 2 fracassos. Mas olha só como é que Jesus trabalha. Os fracassos não devem nos desanimar, eles devem alargar o nosso coração, porque é bem verdade que algumas pessoas não vão acolher, e o texto diz aqui, é um direito, o evangelho não pode ser imposto a ninguém, nós não convertemos ninguém, quem converte é o Espírito Santo, através sim dos instrumentos que somos nós, mas nós não devemos forçar ninguém a ser cristão. Várias vezes Jesus disse, se queres, siga-me. A liberdade humana, a liberdade de dizer não a Deus, a liberdade de fechar o coração, mas que terá consequências. O texto diz que até a poeira dessa cidade a gente deve tirar do sapato, não como castigo, mas para dizer, vocês receberam a notícia boa, mas vocês preferiram ficar com as notícias velhas e más. Vocês receberam a luz, mas vocês preferiram ficar na escuridão. Não é que Deus castiga, é porque a pessoa está fechada à graça. Deus é muito educado. No Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e nós vamos cear juntos. Mas se não abrir, a liberdade está aí. Nós, meus irmãos, comunidade do ressuscitado, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos anunciar a paz. Devemos curar os doentes. Devemos trazer para este mundo a esperança. Nós somos marcados, como diz o apóstolo Paulo, com os sinais de Cristo. Portanto, nós também devemos marcar este mundo com o sinal de Cristo, com os sinais de Cristo. Quais são os sinais de Cristo? Misericórdia,
compaixão, bondade, perdão, salvação. O reino de Deus está próximo de vós.